Na semana passada, a Polícia Rodoviária Federal registrou 3 mortes de motociclistas na BR que cortam o estado do Piauí. 2 desses acidentes aconteceram na capital, teve acidente que aconteceu também no interior, e aí virou uma preocupação com a segurança desses motociclistas, que nem sempre adotam medidas prudentes no seu dia a dia. Nájila Fernandes traz os detalhes ao vivo no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde. Nájila, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. A você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. E essa quantidade crescente desse tipo de acidente, Joelson, já preocupa as autoridades de trânsito. Eu vou passar para vocês agora alguns dados, até para que as pessoas tenham já uma ideia do cenário no que diz respeito a esse tipo de acidente. Acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. No mês de junho, Joelson, foram 17 mortes registradas por acidentes de trânsito. Dessas 17, 3 envolvendo motociclistas. No mês de julho, 5 mortes. Nesse mês de julho agora, 5 mortes com acidentes de trânsito. Dessas 5, 3 envolvendo motocicletas. E de janeiro até agora, a Polícia Rodoviária Federal já registrou 65 mortes. Desse total, 43 envolvendo motociclistas. Como eu disse, esses números já preocupam as autoridades em trânsito. E para a gente saber o que pode ser feito, principalmente por parte da Polícia Rodoviária Federal, que já vem, de fato, pondo em prática atividades, inspeções, fiscalizações, operações. Eu vou conversar agora com o inspetor Adel Barbosa. Muito boa tarde para o senhor, inspetor. Esses números, de fato, a gente registra tanto na zona urbana, por exemplo, de Teresina, como em BRs que cortam o Piauí, tanto na região sul quanto na região norte do estado. Pois é, boa tarde, Nájila, boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Infelizmente, como você falou, um número preocupante. Somente nesse mês, o mês acabou de iniciar, já houve 5 acidentes com óbito, sendo dele 3 motociclistas. Um na segunda-feira, ali no bairro Promorá, outro na sexta agora, no bairro Parque Piauí, e outro na quarta, no interior, Alvorada do Gurgueia. Então, algo preocupante. A gente está com muito acidente com motociclista, a gente conversa sempre aqui com vocês, com a mídia, explicando a importância da utilização do capacete, da velocidade. Nesse caso, por exemplo, de sexta-feira, foi um condutor que perdeu o controle da motocicleta, colidiu com o meio-fio, posteriormente com uma árvore, e ele veio a óbito. Infelizmente, a colisão com a motocicleta é muito grave, o impacto é muito forte, ele vem a óbito, não tem como. Lá no caso da segunda-feira foi a colisão da motocicleta com o caminhão, a traseira de um caminhão, também impacto muito forte. Tivemos mês passado, semestre, 43 óbitos somente com motociclista, um número muito preocupante. Agora, em relação às características desse tipo de acidente, a gente observa, inclusive, que parte ou a maioria envolve pessoas jovens, às vezes até menores, que não têm habilitação. Pois é, nesse caso da sexta-feira foi um jovem de 18 anos, inabilitado. Então o veículo que vinha atrás informou que o mesmo vinha utilizando o celular. Então a gente sempre pede tomar cuidado. Aquele trecho de Teresina, por exemplo, ali que envolve a 316, muitos jovens utilizando a motocicleta para fazer manobra irregular, manobra arriscada, levantar pneu, aquele que eles chamam de grau, né? Então a gente orienta a todos que andem devagar, andem com cautela, porque a colisão, como eu falei, a colisão é muito forte. A colisão da segunda-feira, o motociclista veio a óbito no local, então a gente se compadece com o familiar, a gente sabe que nesse momento os familiares devem estar tristes, né, com a perda desse motociclista. O interior do estado, infelizmente, as pessoas não utilizam capacete, as pessoas não querem utilizar o capacete. De 10 motociclistas, 8 ali a gente aborda sem capacete. Então é o básico do motociclista, a utilização do capacete, a utilização de sandália que é proibido. Então use um tênis, vá devagar, dirija tranquilo com atenção. No interior, o senhor citou principalmente o excesso de pessoas em uma motocicleta também é bastante registrado e muitas vezes isso é causa de acidentes também. Pois é, inclusive criança, viu, Nájila? A gente encontra muita criança sendo transportada na motocicleta e 3, 4 pessoas ali sem capacete e entra na rodovia. As causas mais importantes que a gente pode citar aqui, que a gente fez uma análise em relação ao ano passado, é o condutor adentrar a rodovia, ele sai de uma cidadezinha de interior, uma cidade pequena, ele adentra a rodovia, às vezes com 2, 3 pessoas, criança, ele não olha para um lado, para o outro, ele apenas adentra na rodovia e aí vem uma carreta, vem um caminhão e causa esse acidente. Na quarta-feira, em Alvorada do Gurgueia, foi uma colisão frontal de um caminhão
com motociclista, também veio a óbito no local. Na segunda-feira em Teresina, caminhão, motociclista. Então a gente já pode imaginar que é muito complicado uma colisão com o caminhão com a motocicleta. Era uma motocicleta pop, uma pop 100, uma motocicleta muito pequena. E, infelizmente, óbito, a gente pede a todos que tomem bastante cuidado, a gente vai fiscalizar, vai autuar, até para que se conscientize e vai, infelizmente, ter que tomar medidas mais drásticas ali de recolher motocicleta. As pessoas não gostam muito da autuação, mas é necessário e é algo que a gente vai fazer nesse mês de julho também. Inclusive durante as férias. Durante as férias, para evitar mortes, a gente pede a todos, façam sua parte. Você que tem um filho inabilitado, não deixe ele conduzir a motocicleta, não deixe ele andar em alta velocidade, andar sem capacete. Você vai perder seu ente querido, a gente se compadece com cada familiar e a gente está realizando a perícia em cada acidente desse para saber a exata causa do acidente. A gente tem informações dos familiares ali, também de vítimas, de outras pessoas que participaram do acidente, que ele vinha em alta velocidade, ele vinha filmando a manobra ali no bairro ali Porto Alegre, para Moraes, filma ali as manobras irregulares, mas a gente está fazendo a perícia em cada acidente. Inspetor Adel Barbosa, muito obrigada pelas informações. E aí, só para fechar, Joelson, a gente deixa a dica aqui que já foi citado aqui na fala do inspetor Adel Barbosa, mas a questão do uso, do manuseio do celular enquanto essa pessoa, no caso da moto, o piloto, não é, guia a motocicleta. Muitas vezes quem está dentro de um carro na direção não é correto, não é recomendado dirigir e estar no celular, muito menos pilotando uma moto, que a gente sabe que é um veículo de duas rodas e que na questão do equilíbrio é muito menor em relação a um carro. Então fica a dica aí para evitar os motoristas, seja de motocicleta ou de carro, evitar o manuseio do celular enquanto está dirigindo. Joelson. Verdade, obrigado, Nájila. Uma dica básica e importante que a Nájila traz, reforçando que a gente não pode dirigir ao celular, pilotar moto ao celular, não pode. É claro que não dá para dizer que é o caso desse rapaz, óbvio, né, desses dois acidentes, porque, como disse o próprio inspetor, as investigações apontarão os laudos periciais e tudo mais. Porém, tem sido muito comum essa história mesmo de dar o grau e registrar. Às vezes com garupa, inclusive. Camarada numa moto, o outro na garupa, fazendo esse tipo de brincadeira que resulta, às vezes, em acidentes graves. E aí tudo isso, claro, exige educação ao trânsito, né? Importância desse cenário, dessa situação tão fundamental que é a educação ao trânsito.